Olá, irmãos, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Aqui é o pastor Alberto Seiruoc. É uma alegria poder entrar neste momento no seu lar, na sua casa, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo a este culto virtual, onde procuramos transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero perguntar a você se você tem algum problema na sua vida. Muito bem. Então, mediante esta resposta, que possivelmente foi sim, eu quero convidá-lo a irmos numa viagem bíblica até ao coração deste problema. É isso mesmo, nós vamos até ao coração do problema. Se você deseja hoje encontrar uma solução para os seus problemas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vamos fazer esta viagem. Eu acredito que no final desta mensagem você vai poder fazer boas escolhas na sua vida e com certeza você vai poder resolver os grandes problemas da sua vida, porque nesse momento nós vamos partir nesta viagem, vamos até ao coração do seu problema. Então quero fazer essa pergunta a você. Você quer ir até o coração do seu problema? Vamos até o coração do seu problema neste momento? Se a resposta for sim, então eu convido você a lermos Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Jeremias 17, versículo 9. O que diz esse texto da palavra de Deus? Ele traz uma mensagem dizendo assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ele está falando do nosso coração, não o coração físico, não aquele coração que está bombeando sangue para o nosso corpo. Ele está falando da sede dos nossos sentimentos. Ele está falando de um coração que se manifesta através dos sentimentos, através das emoções. E esse coração, que são os nossos desejos, que são os nossos sentimentos, muitas vezes eles são perversos. E a pergunta que Jeremias faz é: quem o conhecerá? O importante nesta viagem é que você conheça o seu coração. E conhecendo o seu coração, encontrando os problemas da sua vida que estão alojados ali nesse coração, você com certeza poderá tirá-los, poderá arrancá-los para viver uma vida melhor, uma vida positiva. Encontrando os seus problemas, você vai poder tratá-los, curá-los e ter uma vida diferente, uma vida abençoada. Então nós vamos aprender que esse coração do qual Jeremias está falando não é o nosso coração físico. Esse coração é o nosso coração que representa o homem interior, a sede das nossas emoções. Então, como ele representa o homem interior, esse coração ele é ligado, por exemplo, aos nossos pensamentos. Então, esse homem interior são os pensamentos que você tem. Se esses pensamentos são positivos, se eles são negativos, como você pensa a respeito de você mesmo, como você se imagina. Então esse coração
representa os seus pensamentos, representa esse homem interior. Ele representa também a sua vontade, ou seja, aquilo que você quer fazer, representa também as suas inclinações, ou seja, qual é a sua tendência, para onde é que a sua vida está se inclinando, quais são as coisas que você está buscando para você. Também representa as suas afeições, ou seja, aquilo que você gosta, admira, e também representa a alma humana com todas as suas faculdades e com todas as suas operações. Esse é o nosso coração, é a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É nesse coração que você vai encontrar os seus pensamentos, a sua vontade, as suas inclinações, as suas afeições e a sua alma, com todas as suas faculdades e operações. Quer conhecer melhor esse coração? Cuidado, porque Jeremias já disse, enganoso é o coração. Então você pode ter alguma surpresa nesta reflexão. Se você realmente deseja prosseguir ouvindo esta mensagem, eu gostaria que você estivesse preparado também para encontrar algumas coisas que estão dando origem a esses problemas, que são as causas desses problemas. E você precisa encará-los de frente, precisa ver a realidade dentro de você mesmo. Isso pode machucar, isso pode doer um pouco, mas é como aquele espinho que está nos perfurando, que está dentro da nossa carne. Quando você chega até ele, descobre onde ele está e você o arranca, com certeza a dor vai melhorar, ela vai passar, ela não vai permitir a inflamação, do seu corpo. É isso que nós vamos fazer. É um mergulho dentro de nós mesmos, que pode causar alguma dor, mas arrancando o espinho, arrancando a causa dos nossos problemas. Com certeza você vai ter uma vida mais agradável, sentimentos melhores, pensamentos melhores. Você vai perceber que a sua vida vai ter uma transformação, uma mudança muito grande. Então, esse coração que é enganoso, ele é enganoso em relação a quê ou a quem? Quem é que esse coração está enganando? Quem é que esse coração procura enganar? Esse coração, ele é enganoso, primeiro, em relação a Deus. Ele tenta enganar a Deus. Você sabe que não pode enganar a Deus, mas o coração, ele procura fazer com que a nossa relação com Deus, muitas vezes aquilo que nós prometemos a Deus, aquilo que nós falamos que vamos realizar para Deus, nós não realizamos. E muitas vezes, ao invés de buscar a Deus, nós nos afastamos dele ou fazemos coisas para que nos afastemos dele. Embora você possa apresentar uma homenagem externa a Deus, a sua obediência às vezes é uma obediência parcial. Ou seja, a sua obediência não é uma obediência total a Deus. Embora você saiba que deva obedecê-lo totalmente, essa obediência ela não é total. Então o homem ele começa a enganar a Deus, entre aspas, claro. E nós achamos que podemos fazer isso em relação a Deus. E acabamos nos afastando dele, da sua presença, e acabamos também desobedecendo a Deus. Em segundo lugar, esse coração ele é enganoso
em relação a outras pessoas. Ou seja, a forma como você age, a forma como você convive com outras pessoas é enganosa. E se você analisar neste momento o que eu estou falando, você vai perceber que a sua vida muitas vezes é uma farsa. Quando você se analisa, quando você se autoanalisa, você percebe que você não fala a verdade, que você não é sincero nas suas ações, que muitas coisas que você faz são coisas erradas. E você sabe que o seu coração, ele é enganoso em relação a outras pessoas. E isso é muito dolorido, porque, como você sabe, quando você começa a enganar as outras pessoas, isso traz também consequências para a sua vida. Certa vez, brincando lá com as pessoas que iam ao psicólogo, eu perguntei: mas vocês contam tudo ao psicólogo? E todos que estavam ali, que consultavam os psicólogos, eles acabavam dizendo: é claro que não. Enganoso é o coração. E às vezes nós queremos procurar uma ajuda profissional para a nossa vida e acabamos bloqueando porque não falamos tudo que deveria falar. E o nosso coração também é enganoso em relação a nós mesmos. Ou seja, nós nos enganamos. Aquilo que nós ocultamos dos outros, né? Aquilo que existe dentro de você e que você não diz abertamente a outras pessoas, ou seja, os seus sentimentos, você não abre isso para ninguém e frequentemente você ilude as pessoas, onde você acaba pervertendo o julgamento das pessoas em relação a você, você também tem essa relação com você mesmo. Ou seja, você não apenas ilude os outros, como você ilude a você mesmo. E os seus sentimentos, né, as suas paixões, os seus desejos, frequentemente você também é iludido por eles. E você acaba pervertendo o seu auto-julgamento, ou seja, o julgamento que você faz de si mesmo. E você acaba se enganando. Muitas pessoas, infelizmente, vivem uma grande ilusão em relação a elas mesmas. O coração pervertido, o coração, ele é enganoso em relação a Deus, às outras pessoas e a nós mesmos. E onde nós vamos parar com isso? Onde nós vamos chegar? A Bíblia, ela mostra que quando você acha que vai fazer alguma coisa e que você vai conseguir fazer alguma coisa, na maioria das tentativas, você não consegue chegar lá, porque você acaba se auto-sabotando. E nós temos na Bíblia um caso de um apóstolo chamado Pedro. Esse apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus estava falando a respeito da sua morte na cruz, Jesus chegou a dizer: todos vocês se escandalizarão em mim nesta noite. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E Jesus nesse momento disse a Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. Porque Jesus havia dito a ele que ele iria negá-lo 3 vezes naquela noite, antes que o galo cantasse.
E todos os discípulos também confirmaram, disseram a mesma coisa. Nós não vamos negá-lo, nós vamos continuar contigo, né, até o final. Naquela noite, quando Pedro estava sentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada e, olhando para Pedro, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? E ele disse: não, eu não estava. E ele negou diante de todas aquelas pessoas, dizendo: eu não sei nem o que você está dizendo. E ele saiu para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: olha, esse daqui também estava com Jesus, o Nazareno. E de novo, ele negou outra vez, né? Ele chegou a jurar. Diz o texto lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69, que ele com juramento, ele disse: não conheço tal homem. E, passado mais algum tempo, aproximando Pedro, né, de outras pessoas que estavam ali, disseram: você é um deles. Nós vimos você com Jesus Nazareno. Você é um deles. Você é um dos apóstolos. Pedro então começou a praguejar, começou a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. Vejam só, Pedro negou a Jesus. Diz a Bíblia que o galo então cantou e Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. O nosso coração é enganoso. O coração de Pedro enganou a ele mesmo. Ele, naquela manhã, havia dito: eu nunca vou negá-lo. Ainda que os outros se escandalizem, eu não me escandalizarei. Os outros podem te trair, mas eu vou permanecer fiel. E o que aconteceu com Pedro? Ele negou a Jesus. Observe que o coração, ele nos engana. E esse engano do coração é que é muito perigoso na nossa vida. Ele é a sede das nossas emoções. E lá ele guarda a maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Em Marcos, capítulo 7, no versículo de número 13, nós temos uma passagem bastante interessante. Os discípulos de Jesus, eles não cumpriam um ritual judaico de fazer a lavagem das mãos antes de comer. E aí, no capítulo 7, versículo 13, eles são criticados, né? E Jesus então chama a atenção dos fariseus que estavam ali, dizendo o seguinte: que vocês, cumprindo esses rituais, vocês, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ele está dizendo o seguinte: que eles estavam tão apegados a tradições que eles haviam trazido lá dos costumes judaicos, não que fosse alguma coisa que estivesse no Antigo Testamento, mas era uma interpretação do Antigo Testamento feita pelos rabinos, feita pelos fariseus. E eles seguiam mais a tradição do que os ensinamentos do Antigo Testamento. E com essa tradição, eles acabavam invalidando a palavra de Deus. E uma delas era justamente a crítica que eles estavam fazendo a Jesus e aos seus discípulos, porque eles não estavam cumprindo o ritual
de lavar as mãos de acordo com a tradição. Jesus, então, ele aproveita para fazer o ensino, dizendo o seguinte: quando os discípulos, perguntaram por que o Senhor disse que aquilo que entra no homem, não contamina o homem, mas aquilo que sai do homem é o que contamina, o que o Senhor quis dizer com isso? Então Jesus vai explicar aos seus discípulos, dizendo o seguinte: Marcos capítulo 7, versículos 19 a 23. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja que Jesus ele está dizendo que no nosso coração existem coisas ruins alojadas ali. E essas coisas ruins, elas acabam saindo do nosso coração através das nossas palavras. Determinadas atitudes que nós tomamos, elas acabam se transformando num comportamento porque estão lá no coração do homem. Ele é a sede dos maus pensamentos, das atitudes ruins, de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Jesus, então, faz essa comparação para que os seus discípulos pudessem entender que aquilo que ele estava ensinando era proveniente do coração. É importante fazer uma ressalva aqui, porque as pessoas às vezes pensam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos na hora de comer. Então quero até fazer uma observação aqui, principalmente para as crianças. Tá? Os discípulos de Jesus, eles lavavam sim, eles se lavavam antes da alimentação. Eles não cumpriam, era o ritual e a tradição criada pelos fariseus. Então eles faziam a lavagem rápida das mãos antes da alimentação. Eles não cumpriam, era o ritual estabelecido pela tradição judaica. Não era nem algo do Antigo Testamento, era algo estabelecido pela tradição. Então os discípulos, eles estavam comendo com mãos sujas? Não. Eles se lavavam, eles lavavam as mãos antes de comer. Eles foram criticados por não seguir o ritual, o cerimonial da lavagem das mãos praticado pelos judeus. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo essa interpretação, para que você não pense que os discípulos não cumpriam atos de higiene. O que nós temos que fazer então? Nós precisamos esvaziar o nosso coração. E nesse momento, eu quero trazer para você, dentro dessa mensagem, essa análise a respeito do nosso coração, a respeito da nossa vida. Precisamos esvaziar o coração dos nossos sentimentos e das nossas emoções negativas. O que acontece conosco? Quando você, homem ou mulher, começa a guardar os sentimentos negativos, Jesus disse que lá estão alojados todas as coisas ruins, sentimentos, comportamentos, pensamentos negativos.
Então esses sentimentos e pensamentos negativos vão sendo incorporados todos os dias na nossa vida. Então você sente insegurança, você sente medo, raiva, ódio, dúvida, você tem sentimentos de culpa, você tem preocupação, amargura, às vezes você sente ciúmes. Você vai deixando que esses sentimentos negativos tomem conta da sua vida. Eles vão incorporando a sua vida. Guerras interiores, até mesmo uma doença, às vezes uma inveja. Você vai deixando a amargura tomar conta da sua vida, sentimentos de autopiedade, sentimentos de inferioridade que você vai tendo, dúvidas que você vai guardando dentro do seu coração. De repente você está lá trabalhando, né? Você se preparou tanto, se esforçou tanto para receber aquela promoção e outra pessoa foi promovida no seu lugar. E aí você tem aquela decepção, você sofre uma traição, você tem um sentimento negativo, você sente uma dor, você foi ferido, você foi magoado e vai deixando que esses sentimentos negativos dominem o seu coração. E aí, esses sentimentos negativos vão enchendo a sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer a você agora. Quando você enche a sua vida, o seu coração, com esses sentimentos negativos, quando você busca os sentimentos positivos, os pensamentos positivos para colocar dentro da sua vida, o que acontece? Os sentimentos negativos já estão lá. Não tem espaço para os sentimentos positivos. Você encheu o seu coração de coisas ruins e agora não existe espaço para coisas boas. Este é o problema que nós sofremos. Quando você, vamos supor, né, naquela figura, você encheu a sua vida com sentimentos e pensamentos negativos. 50% da sua vida são sentimentos e pensamentos negativos. Quanto que vai caber de sentimentos e pensamentos positivos? Só 50%. Você não vai conseguir completar. Mas imagine se você tem 70%, 80% de sentimentos e pensamentos negativos. Quanto que vai caber de pensamentos e sentimentos positivos? Só 20%, 30% no máximo. Se você enche a sua vida de sentimentos e pensamentos negativos, não vai haver espaço para os sentimentos e pensamentos positivos. Por isso que muitas pessoas tentam e não conseguem. Por isso que muitas pessoas lutam e não conseguem mudar o seu sentimento nem os seus pensamentos. Porque já estão arraigados, já estão plantados, já foram colocados lá no seu coração. Qual é o caminho? Você tem que abrir espaço. Você tem que tirar alguma coisa para que novas coisas possam ser colocadas. Enquanto você não abrir espaço na sua vida, tirando os sentimentos e pensamentos negativos, você não vai ter espaço para sentimentos e pensamentos positivos. E onde eles estão alocados, onde eles estão alojados, onde eles foram colocados? No seu coração. E é você que precisa retirá-los. Quais são os sentimentos negativos que você precisa tirar? Se você tira a insegurança, Deus vai colocar a confiança. Se você tira o ódio, Deus vai colocar o amor.
no seu coração. Se você tirar o medo, Deus vai colocar a coragem. Se você tirar a dúvida, Deus vai colocar a fé. À medida em que você vai tirando o sentimento negativo, Deus vai colocando dentro de você os sentimentos positivos. Eles não podem coexistir juntos dentro da pessoa. Não importa qual seja o problema que você está passando, você precisa retirar isso. Pastor, mas o meu problema é uma doença. Não importa. Retire essa doença. Não fique focando nela. E Deus vai colocar saúde dentro de você. Eu não sei qual é o sentimento negativo que está dentro de você. É uma amargura? Alguém fez alguma coisa com você e você foi machucado? Você foi ferido? Você guardou aquela mágoa? Tire a amargura e Deus vai colocar o perdão. Esse sentimento, ele vai tomar conta de você. E preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Às vezes nós guardamos a raiva, o ódio, esse sentimento, né? Porque alguém nos fez alguma coisa ruim. Quando você perdoa não por causa daquela pessoa em si. Você não perdoa porque você vai esquecer o que ela fez. Você não perdoa para dizer que agora está tudo certo. Não, você perdoa a pessoa não é por causa da pessoa, é por causa de você mesmo. Quando você perdoa as pessoas, quando você libera esse perdão, é porque você está tirando um sentimento ruim e colocando um sentimento bom. Quem é o grande beneficiado? É você mesmo. Quando as pessoas relutam, né, ou resistem em perdoar, o maior prejudicado não é o indivíduo que te feriu, é você mesmo. Por isso, hoje, comece a retirar os sentimentos e pensamentos negativos. Comportamentos ruins, o pecado que está dentro de você. Jesus disse, estão lá no coração. E quando você retirar isso de dentro de você, Deus vai encher a sua vida com coisas muito boas. Você acredita nisso? Experimente. Experimente fazer isso a partir de hoje. Comece a fazer com que a sua vida sofra essa transformação. Tire um sentimento negativo e Deus vai colocar um positivo. À medida em que você vai abrindo espaço, Deus vai colocando coisas novas. E se hoje existe alguma coisa negativa na sua vida, atrapalhando você, retire essas coisas. E não adianta você dizer, pastor, mas o sentimento que eu tenho negativo é tão pouquinho que nem me incomoda. A raiva que eu sinto não é tão grande assim, né? O medo que eu tenho não é tão grande. Cuidado, porque você não precisa ter um medo grande, você não precisa encher a sua vida toda de medo, porque quando isso acontece, você passa a ter uma fobia tão grande que ela se transforma numa síndrome do pânico. Mas se você tiver uma pequena fobia, uma pequena raiva, uma pequena dúvida, uma pequena preocupação, uma pequena amargura, essas pequenas coisas já vão encher a sua vida. Lembre-se do ditado, de grão em grão, o que acontece? Isso, a galinha enche o papo. É de pequenos em pequenos sentimentos que a nossa vida, ela se transborda com esses sentimentos. Por isso não precisa ser muitos sentimentos, grandes sentimentos negativos. Podem ser alguns pequenos. Eles vão encher a sua vida. Também não precisa ser grandes sentimentos positivos. Você pode começar com alguns. E você vai enchendo a sua vida com todos eles.
esvazie o seu coração. Porque esvaziando o seu coração dos sentimentos e das emoções negativas, você abrirá espaço para Deus colocar sentimentos e pensamentos positivos. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração aí é uma expressão interessante porque ele está falando de uma limpeza permanente. Não é que você limpou uma vez e está tudo bem. Hoje você pode pegar a sua casa, passar a vassoura, o pano, né, colocar perfume e você vai limpar a casa. Na semana que vem, quando você olhar, você vai ver que a casa está suja de novo. A limpeza, ela é constante. E o que Jesus falou no Sermão da Montanha é exatamente isso. Bem-aventurados aqueles que estão sempre limpando o seu coração, porque esses verão a Deus. Veja como é importante ter um coração com coisas boas, com coisas positivas. Para você enxergar a Deus na sua vida, você precisa estar limpando constantemente o seu coração. A ideia que nós temos aqui é, não sei se você já viu uma cirurgia, ou quando você vai a um dentista, ele tem ali, né, um catéter, né, que vai ficar sugando a saliva da sua boca, ou vai tirando aquele resto de inflamação naquela cirurgia, aquele resto de sangue. Aquele aspirador, à medida em que o médico vai fazendo a cirurgia, ele vai retirando as coisas ruins. A nossa vida é assim também. À medida em que nós vamos deixando Deus operar na nossa vida, aquelas coisas ruins vão sendo sugadas para fora de nós, vão sendo retiradas da nossa vida. Estamos passando, né, por esse processo de aperfeiçoamento, por essa transformação espiritual, é uma mudança do nosso coração, é uma cirurgia cardíaca espiritual, onde Deus, através do seu catéter espiritual, vai retirando todas as imundícies, né, da nossa vida. Ele vai retirando esses pecados à medida em que ele vai colocando também coisas boas dentro de nós, no nosso coração. Isso vai nos permitir enxergar melhor a Deus, à medida em que você vai limpando o seu coração. Podemos então chegar a uma conclusão quando eu convidei você para ir ao coração do problema. Nós chegamos à conclusão de que o coração do seu problema é o problema do seu coração. Quando você chega nesse ponto, você pode se preparar para ter a sua vida plenamente transformada pelo Senhor. E quando você resolve o problema do seu coração, é porque você resolveu o coração do seu problema, deixando que todas as coisas boas entrem dentro de você, da sua vida. Você começa a sentir paz, tranquilidade, felicidade, harmonia. Você começa a sentir a presença de Deus e a verdadeira felicidade toma conta de você. Você começa a se lembrar de como Deus é bom. Você começa a se lembrar da sua palavra, do seu amor, da sua manifestação de misericórdia, de bondade e a sua fidelidade na nossa vida. E você começa a sentir todas essas coisas na sua vida. E aqueles sentimentos negativos vão embora. Eles são sugados por esse catéter divino.
E Deus agora coloca sentimentos bons, positivos, dentro do nosso coração, dentro de nós. Por isso é que essa cirurgia espiritual, ela com certeza irá abençoar a nossa vida. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, o autor sagrado diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Que hoje você se permita passar por essa transformação. Que você autorize o Senhor a realizar essa cirurgia dentro de você, mudando o seu coração, porque mudando o seu coração para um coração de carne, onde Ele vai colocar dentro de você o seu próprio espírito, nessa transformação espiritual, você vai se tornar uma nova criatura. Por isso, Paulo, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Abra a sua vida, abra o seu peito e permita que Deus opere em você essa cirurgia. E lembre-se, o coração do seu problema é o problema do seu coração. Resolvendo o problema do seu coração, você estará resolvendo todos os problemas da sua vida. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se ele for importante para você, com as pessoas que precisam também passar por essa transformação. Que Deus a todos abençoe. Amém.